Neste vídeo vou abordar conceitos de gestão de risco e de outras variáveis que estão intrinsecamente ligadas à gestão de risco para que tu te possas tornar num trader mais eficaz e para que possas ter mais hipóteses quando entras nos mercados financeiros. Olá traders, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo hoje sobre gestão de risco, um dos fundamentos principais dos mercados financeiros. Para quem não me conhece, o meu nome é Luís Barata, sou trader nos mercados financeiros desde 2013, mais precisamente há 10 anos, e falo aqui no meu canal sobre conceitos e sobre informações importantes para que tu possas perceber como é que os mercados financeiros funcionam e para que tu possas perceber que os mercados não são fáceis, ao contrário do que muita gente pinta por aí, ok? Portanto, não são fáceis, mas também não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que, quando tu implementas uma estratégia, quando tu aprendes de forma real e de forma sustentada, qualquer pessoa se pode tornar um trader eficiente nos mercados financeiros. Ok? Hoje vou falar sobre gestão de risco, mais precisamente como é que ela funciona, o que é, quais são as variáveis que estão diretamente relacionadas com a gestão de risco, para que tu possas perceber quais são os parâmetros que tens que utilizar sempre que entras nos mercados financeiros, ok? Seja Forex, seja mercado de ações, seja mercado de CFDs, seja mercado de futuros, seja o que for. A gestão de risco é completamente transversal a qualquer mercado financeiro e apenas tens que perceber como é que funciona para que depois possas aplicá-lo no teu dia-a-dia. Primeiro que tudo vamos entender o que é gestão de risco. A gestão de risco, a gente já ouviu falar, ouve-se falar sempre, gestão de risco tem que ser bem feita, por aí fora, mas muitas pessoas não explicam o que é. Basicamente, a gestão de risco é a forma como tu entras no mercado de acordo com o valor que tu tens da tua conta de investimento. Ou seja, uma boa gestão de risco significa que tu estás a entrar de forma estruturada, de forma eficaz e de forma a que tu não vais comprometer a tua conta de investimento caso as operações em que tu entraste corram contra ti, vão contra ti. Ou seja, tu estás a entrar de forma estruturada e de forma consciente daquilo que efetivamente estás a fazer. Isto é chamado a gestão de risco. Ou seja, estás a limitar o teu risco por operação sempre que entras no mercado, ok? E quando tu limitas o teu risco, obviamente quem vai agradecer vai ser a tua conta de investimento, porque assim, em vez de perderes 10, 15, 20% por cada operação que entras, se calhar vais perder muito menos e, obviamente, dessa forma vais conseguir estar no mercado muito mais tempo e, eventualmente, se for bem feito, nunca mais vais rebentar uma conta de investimento. E é com esse conceito que eu te quero trazer aqui e venho-te falar sobre conceitos base, simples, e vou tentar simplificar o mais possível para que tu, mesmo que sendo uma pessoa nova nos mercados, consigas perceber aquilo que eu te estou a dizer. Ok? Primeira coisa que nós temos que perceber é o que é uma boa gestão de risco. Uma boa gestão de risco é uma gestão em que tu não deves ultrapassar, por cada trade que metes no mercado, 2% do valor da tua conta. Vamos agarrar aqui num exemplo, e este vai ser o exemplo que eu vou levar até ao final do vídeo. Vamos imaginar que tu tens uma conta de 1000 euros ou de 1000 dólares, é igual, ok? E que tu tens esse valor e sempre que entrares no mercado, tu não vais arriscar mais do que 2% por cada vez que entrares num trade. Ou seja, o que é que isto significa? 2% de 1000 euros são 20 euros, ok? Portanto, nunca vais arriscar mais do que 20 euros por operação. E agora vamos falar sobre gestão de risco no que toca ao trade propriamente dito. O que é um stop loss? O stop loss é quando nós colocamos a nossa entrada e colocamos um stop loss, por exemplo, abaixo. Vamos imaginar que eu quero entrar comprado, eu vou colocar um stop loss, uma rede de segurança, a minha perda cá abaixo da minha entrada. Ou seja, se eu entro aqui, eu sei que, com base neste exemplo que eu dei de 2%, o meu valor vai ser o máximo que eu vou perder naquela operação. Se a operação for contra mim, o que vai acontecer é que eu vou perder no máximo 20 euros naquela operação. Agora perguntas-me tu, porquê que são 2%? Não existe uma regra de ser 2%. Existem vários valores que têm a ver com cada trade. Com cada trader, assim é que é. Ou seja, o que isto quer dizer é o seguinte, eu não utilizo um stop loss de 2%. Porquê? Porque eu acho que isto estaria a arriscar muito com base nas minhas entradas. O que isto significa é que tu, se tiveres uma conta de 1000 euros, se tu achares que estás a arriscar, cada vez que entras no mercado, estás a arriscar 20 euros é muito, tu podes reduzir esse valor. Tu podes deixar, em vez de arriscares 1%, 2%, podes começar apenas a arriscar 1%. Ou seja, neste caso, estarias a arriscar 10 euros por cada entrada no mercado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, normalmente, regra geral, quem tem menos dinheiro na conta tem tendência a arriscar um pouco mais
por entrada. E é normal que assim seja. Quando tu atinges um valor, por exemplo, vamos imaginar que tu tinhas uma conta com 100 mil ou 200 mil euros e tu vais entrar no mercado. Não faria muito sentido, por exemplo, se tiveres 100 mil euros, não faria muito sentido estás a arriscar 2 mil euros por cada entrada. Ok? Ou seja, seria excessivo, eventualmente. Podes que não considerar. Eu consideraria que sim. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu aí, com uma conta desse tamanho, tu em vez de estás a arriscar 2%, tu já só podes arriscar, eventualmente, já até podes dar ao luxo de arriscar apenas 1% ou até 0,5%. Ou seja, podes arriscar apenas 500 euros. E se assim for, estamos a falar de um stop loss de 0,5% ao invés dos 2% que eu dei no início do exemplo. Está bem? Portanto, isto vai sempre depender, primeiro que tudo, do tamanho da tua conta, porque se tiveres uma conta pequena e quiseres arriscar apenas 1%, tu vais andar ali muito tempo até conseguires ver alguma evolução. Agora, se tu tiveres uma conta maior, obviamente que aí deves ter a noção de que estás a entrar com uma conta maior no mercado, estás a entrar com posições maiores e obviamente que aí não fará muito sentido estás a arriscar tanto valor. Portanto, contas maiores, mete um stop loss mais apertado, ou seja, mete um stop loss de 1% para baixo. Se tiveres uma conta mais apertada na ordem dos 1000 euros, eventualmente 2% poderá ser o indicado. E esta é a razão pela qual eu falo em 2%. Agora que falámos em stop loss e em percentual de perda, vamos agora falar sobre qual será o meu lucro. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Obviamente, se eu estou a arriscar, sempre que entro no mercado, 20 euros, qual será o valor que eu devo ir buscar para que isto se justifique? E agora vem aqui uma variante, uma variável que é muito importante, que se chama risco-recompensa ou risk-reward. Significa que por cada um valor que tu colocas no mercado, por cada valor que tu arriscas, tu vais receber um outro. Por exemplo, quando nós falamos num risk-reward de 1 para 1, significa que eu estou a arriscar 1% ou 1 euro, peço desculpa, estou a arriscar 1 euro para ir buscar 1 euro. Regra geral, isto é assim que normalmente os amadores funcionam e às vezes há amadores que funcionam de outra forma. É que arriscam 1 para ir buscar 50 cêntimos, o que ainda é pior. O que nós vamos fazer e o que nós devemos procurar sempre é um risco-reward no mínimo de 1 para 2. O que isto significa é que, por cada trade que eu coloco no mercado, eu vou arriscar 20 euros, no meu exemplo, mas eu quero ir buscar 40. Ou seja, eu estou a arriscar 20 para ir buscar o dobro. Ou seja, 1 para 2. Estamos a falar de um risco-reward de 1 para 2. No meu caso, pessoal, eu trabalho mais com 1 para 2 e com 1 para 3. Ou seja, quanto maior for o risco-reward, melhor será para ti. Porquê? Porque tu podes dar ao luxo de falhar mais operações e mesmo no final tu ainda podes sair no lucro. Ok? Mas eu já vou falar melhor acerca disso. O que é que isto quer dizer então? Já temos aqui dois parâmetros importantes, que é o nosso stop loss, que estamos a falar de 2% de uma conta de 1000 euros, que corresponde a 20 euros. E qual é o nosso take profit, qual será o nosso lucro que a gente vai apontar? Vamos apontar o dobro daquilo que eu estou disposto a perder, ou seja, tenho um risco-reward de 1 para 2. Eu risco 20 para ir ganhar 40 euros. Okay? E agora vamos falar de uma outra variante que também está intimamente ligada com esta situação da gestão de risco, que é a nossa taxa de acerto, que tem muita importância no meio disto tudo. Ou seja, uma taxa de acerto é aquilo que te diz quantas vezes tu acertaste sempre que entraste no mercado. Para dar um exemplo, se tu entraste 10 vezes no mercado e se acertaste 5 vezes, se as 5 vezes foram as tuas operações saíram no lucro, significa que tu tens uma taxa de acerto de 50%. Okay? E aqui é um normal, mais ou menos, das pessoas acertarem 50%. Ou seja, é quase como virar uma moeda, tu mandas a moeda ao ar, aquilo pode cair para um lado ou para o outro, portanto, normalmente, os 50% é a maior parte das pessoas que está neste patamar. Há alguns azarados que podem até descer aos 40%, mas mesmo descendo aos 40% já é pouco provável que isso aconteça, se souberes minimamente o que estás a fazer. Obviamente que, se não perceberes nada do que estás a fazer, tu vais entrar, obviamente que os 50-50 estão lá, a tua taxa de acerto não varia muito disso, mas pode chegar aos 40%. Portanto, é importante tu perceberes que a taxa de acerto aliada à tua gestão de risco e aliado ao teu risco-reward, estes três componentes é o que te vai determinar se tu és um trader lucrativo no mercado ou se és um trader que ainda não é lucrativo. Okay? E é importante tu perceberes alguns pontos. E agora começam a surgir algumas dúvidas que dizem assim, ok, eu já percebi que eu vou arriscar
Se tiver uma conta de 1000 euros, eu vou arriscar 20 euros para ganhar 40. E se eu tiver uma conta só de 200, tu vais fazer exatamente o mesmo. Ou seja, neste caso, o que tu vais fazer, se tiveres uma conta de 200, o que tu vais fazer é que tu vais arriscar, neste caso, 4 euros por cada stop loss e vais tentar apontar para os 8, ok? Ou seja, independentemente do valor que tu tens na tua conta, seja menor ou seja maior, a forma de pensar, a forma de se estruturar e a forma de entrar no mercado é sempre igual. Se eventualmente tu tiveres hipótese de entrar de 1 para 3, melhor ainda, mas não te sugiro para já esse risco-reward, sugiro-te 1 para 2, que é a forma mais fácil de entrares no mercado, ok? Então já temos aqui estes pontos importantes e o que nós vamos fazer agora é pensar, ok, então se eu entrar 2 vezes no mercado, eu vou entrar com 2% mais 2%? Não. Tu quando tens que pensar que normalmente o ideal é tu entrares com uma operação de cada vez no mercado. Ou seja, se tu entrares com uma vez, tu então eventualmente, agarrando o exemplo dos 1000 euros, tu podes arriscar os tais 20 euros por operação. Agora vamos imaginar que tu entraste, ou estás a pensar em entrar 2 vezes no mercado ao mesmo tempo. Como é que tu vais fazer esta gestão? Esta gestão vai ter que ser feita a metade, ou seja, se tu arriscas 2% por operação, se vais entrar com 2 operações, o que vai acontecer é que cada operação tens que ter 1% de risco, para no somatório das 2 operações dar-te os 2% que foi aquilo que tu determinaste logo de início. Ou seja, se tu tiveres 4 operações ao mesmo tempo, tu não podes estar com 1% em cada uma delas, tu tens que colocar no máximo 0,5% em cada uma delas para que o somatório dê os 2%. Ok? Isto é muito importante perceber. Uma operação é o ideal. Se eventualmente tiveres que entrar com 2 ou com 3, tu tens de agarrar nos teus 2% e dividir pelo número de operações que vais colocar no mercado para que no máximo estás sempre a arriscar apenas 2% da tua conta de investimento. Ok? E agora vou falar sobre alguns exemplos para que tu possas perceber como é que funciona o risco-reward e porque é que ele é muito importante, o risco-reward e a gestão de risco, e porque é que ela é muito importante e porque é que é muito importante também a taxa de acerto. Porque com base na taxa de acerto também vai ser uma variável que te vai dizer no final se tu realmente consegues ganhar dinheiro ou não consegues ganhar dinheiro. Vamos agarrar no primeiro exemplo. Vamos imaginar que tu tens uma taxa de acerto de 50%. Ok? São 50% que tu tens de acerto, ou seja, nós vamos entrar com 10 operações no mercado e nestas 10 operações o que isto significa é que tu vais acertar 5 e vais falhar 5. Ok? Agarrando no risco-reward de 1 para 2, o que significa é que tu, nas primeiras 5, nas operações em que ganhaste, tu ganhaste 200 euros. Ou seja, tu ganhaste 40 euros por operação. 4 vezes 5 dá 20, portanto 4 operações vezes 40 euros vezes 5 dá 200 euros. Se isto no que toca ao take profit, ao lucro que tu fizeste. Por outro lado, tens outras 5 operações que saíste no prejuízo. Mas nessas operações, em vez de estás a ganhar 40, ou neste caso, em vez de estás a arriscar 40, só estás a arriscar 20. O que é que isto significa? Significa que tu, na realidade, perdeste 100. Ou seja, entre os 200 que tu ganhaste e os 100 que tu perdeste, tu ainda ficaste com um lucro de 100 euros. Percebes como é que é importante a gestão de risco? Ou seja, para o comum dos mortais, mais ou menos entrando nos 50-50, se fizerem uma boa gestão de risco aliada a um risco-reward importante, no mínimo de 2 para 1, o que significa é que tu mesmo acertando 5 e falhando outros 5, tu ainda vais sair, com base neste exemplo, com 100 euros de lucro. Ok? Agarrando agora no outro exemplo, no segundo exemplo, que é um exemplo de uma taxa de acerto de apenas 40 euros. Peço desculpa, de 40%. Ou seja, que é aquela que é o mais incomum possível e dificilmente, se calhar, é que alguém se enquadra nisto. No entanto, para que tu possas perceber como é que funciona, eu vou-te dar o mesmo exemplo. Vamos imaginar então que eu entro no mercado com uma taxa de acerto de 40%. O que significa que nas 10 operações que eu coloco no mercado, eu vou falhar 6 e vou acertar apenas 4. Ok? O que isto quer dizer então é que com os meus 4 trades no lucro, eu fiz 448, 160 euros. E depois as minhas outras 6 operações que saíram no prejuízo, eu fiz um prejuízo de 120. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na realidade, eu entrei no mercado, perdi mais do que aquilo que ganhei, no que toca ao número de operações, ou seja, eu tive 6 operações que perdi dinheiro e tive apenas 4 em que ganhei. No entanto, quando eu faço a comparação entre uma e outra, eu ainda consigo sair com um lucro de 40 euros.
Ok? Podes perceber então a importância do que é o risco-reward de 1 para 2. Ok? Em que arrisco 1 para ganhar 2. Mesmo com uma taxa de acerto apenas de 40% e mesmo falhando mais do que aquilo que acertas, neste exemplo que eu te dei, neste segundo exemplo, ainda consegues sair com um lucro de 40 euros. E por último, vou-te dar o outro exemplo, que é o exemplo que toda a gente quer, que é tu teres uma taxa de acerto de 70%. Há quem tenha mais do que isso, mas normalmente os traders lucrativos têm à volta de 70%, 80%, até mais, mas vamos agarrar num valor mais baixo, que é para também não estar a extrapolar muito, vamos agarrar num valor de 70%. O que isto significa é que, se eu tenho uma taxa de 70% das minhas 10 operações, significa que eu acertei 7 operações, ou seja, em 7 eu tive lucro e apenas em 3 eu tive um prejuízo. O que é que isto significa? Significa que, no meu prejuízo, eu tive um prejuízo de 60 euros. Ou seja, 20 euros por operação, vezes 3, dá os 60. Por outro lado, se eu acertei 7, significa que, e cada uma a 40 euros, significa que eu ganhei 240. Ou seja, neste exemplo, que é o exemplo normal, quer dizer, normal não é normal, é o exemplo já de um trader minimamente lucrativo, já um trader que já sabe o que está a fazer e que já tem uma taxa de acerto aceitável, que neste caso é os 70%, estamos a falar aqui de uma diferença de 80 euros de lucro. Aliás, peço desculpa, não é de 80, é de 180 euros de lucro, ok? E podes perceber que este é o ponto que toda a gente quer atingir. E agora vou-te dar um outro exemplo só para terminar, que não vou fazer grandes contas, mas vou-te só dizer uma coisa. Imagina agora o que é, tu com uma taxa de acerto de 70%, estás a entrar na mesma situação, só que em vez de utilizares um risco-reward de 1 para 2, ou seja, em vez de arriscares 20 para ires ganhar 40, tu consegues agora maximizar a tua eficácia, uma vez que tens 70% de eficácia, em que tu arriscas na mesma aos mesmos 20%, os mesmos 20 euros, mas agora em vez de ires buscar 40, tu vais propor a ganhar 60, que é 1 para 3. Eu vou só fazer aqui a conta muito rápido, porque isto é um exemplo que eu nem sequer tinha feito ainda. Portanto, estamos a falar de 7 vezes 60, vais ganhar 420 euros quando arriscas apenas 60. Ou seja, significa que quando tu perdes 3 operações, neste caso, estás apenas a perder 60 euros, mas quando tu ganhas as mesmas 7 operações, só que com o risco-reward de, em vez de ser 1 para 2, é 1 para 3, em vez de ganhar 240, tu já vais ganhar 420. E é assim que as coisas começam a aparecer nos mercados. E esta é a importância que tu tens que perceber que, quando se fala em gestão de risco, tu tens que relacionar sempre 3 fatores. É a própria gestão de risco, que tem a ver com o stop loss que tu vais usar por operação, ok? Por operação, sempre que estás exposto ao mercado. A segunda é o risco-reward que tu vais usar, ou seja, o mínimo deverás usar é 1 para 2, o que significa que caso mesmo que tu percas mais vezes do que aquilo que acertas, eventualmente ainda podes sair com lucro. E por último, é a tua taxa de acerto. O que quer dizer é que quando um trader começa a ser cada vez mais eficaz, começa a ganhar cada vez mais dinheiro. Podes ver que no primeiro exemplo que eu te dei, em 50%, tu estás a ganhar 200 euros. Aliás, estás a ganhar 100 euros. Entre o ganho e a perda, estás a ganhar no primeiro exemplo 100 euros. No segundo exemplo, tu estás a perder, mas ainda consegues ganhar 40. E no terceiro exemplo, tu já estás a ganhar uma diferença de 180 euros. E que quando tu atinges o patamar que realmente que toda a gente quer, que é trabalhar com riscos rewards de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, em que tu aí começas a ver dinheiro a aparecer. Ou seja, neste caso, no último que eu te dei, em que tu estás a trabalhar de um risco-reward de 1 para 3, significa que tu arriscaste apenas, ou perdeste neste caso apenas 60 euros para ires ganhar 420. Ok? Podes ver que a diferença aqui é abismal e o procedimento é exatamente o mesmo. Tu continuas a arriscar o mesmo valor, só que lá está, aí estás disposto a ganhar mais. Ou seja, em vez de sair da operação mais cedo, estás mais exposto ao mercado, mas sempre com a intenção de prolongar o teu lucro no tempo. Portanto, basicamente, este é o conceito. E isto era aquilo que eu te queria falar neste vídeo. Eu tentei simplificar o mais possível. Podes-me falar que no meio disto tudo há conceitos psicológicos que podem afetar a minha eficácia? Claro que sim. Ou seja, isso são conceitos que eu não vou trazer para este vídeo, porque este vídeo é um vídeo feito para completos amadores e mesmo para aqueles que já não são amadores, mas que têm dificuldade em conseguir ganhar dinheiro nos mercados. Portanto, se tens dificuldade em ganhar dinheiro nos mercados, faz aquilo que eu te expliquei neste vídeo e tu vais ver que daqui a 2, 3, 4 meses tu vais estar muito melhor do que o que estás hoje. Okay? E experimenta fazer, não perdes nada, antes pelo contrário. Tu eventualmente vais ganhar mais dinheiro e, como é óbvio, a tua conta de investimento vai agradecer. E depois imagina o que é, chegares a um patamar em que em 10 operações consegues ganhar 400 euros,
quer dizer, 420 menos os 60 dá 380, salvo erro, 360. Ou seja, imagina que por cada 10 operações tu consegues ganhar uma média de 360. Ou seja, o que acontece é que, obviamente, quando tu já ganhas estes valores, a tua conta já não é de 1000, já é de 1360, 1500, 1600, 3000, 4000, 15000, 20000. E se tu aplicares sempre o mesmo conceito, tu estás a escalar a tua conta de forma estruturada. E o que isto significa, voltando ao início do vídeo, é que se tu mesmo que apliques apenas o conceito de um risco-reward de 1 para 2, significa que ao arriscares apenas 2% da tua conta, significa que, neste caso, 1%, se reduzires para 1%, significa que terias de ter 100 operações seguidas no prejuízo para arrebentares a conta, coisa que é quase praticamente impossível, ok? E estes são os conceitos que eu te queria falar sobre gestão de risco. Espero que tenha sido o mais claro possível. Se é a primeira vez que estás aqui no canal, subscreve-o, ativa as notificações e dá-nos aí o teu like se achaste que trouxe alguma coisa interessante para a tua vida de trader e, eventualmente, se achares por bem, podes partilhar este vídeo com os teus colegas, pessoas que estejam interessadas nos mercados, mas que estejam um pouco perdidas. Este pode ser um vídeo que lhes pode ajudar a se tornarem-se aos poucos lucrativos e, obviamente, temos aqui o canal com mais de 100 e, salvo erro com este vídeo, com 150 vídeos de conteúdos completamente gratuitos para todas as pessoas que querem aprender sobre mercados financeiros de forma real, de forma estruturada e sem truques nas mangas, ok? Um grande abraço e até à próxima.